acaba por se constituir também como serviço público e, nesse aspecto, a cultura em construção serve precisamente para isso, para difundir conhecimento, para promover a cultura, para promover o lazer. Já no mês passado tivemos aqui a realização de uma peça de teatro que é inspirada na obra de um escritor de Gandra, interpretado exclusivamente por pessoas de Gandra, e foi um privilégio ver esta sala cheia de pessoas a assistir a esse episódio. Aconteciam antes do Concílio de Trento, portanto, já antes do século XVI elas aconteciam, mas depois do Concílio de Trento com maior efetividade e com maior regularidade. Que era o quê? O bispo tinha a missão de ir visitar as paróquias e de perceber o estado em que elas estavam. Como havia muitas paróquias, nem sempre era o bispo, ou quase na maior parte das vezes não era o bispo que ia às paróquias. Quem ia lá era um emissário. O que é que esse emissário ou esse bispo fazia? Em primeiro lugar, a chegada era sempre um cerimonial. Quando entrava na freguesia, tocavam uns sinos a rebate, havia uma celebração, o povo juntava-se na igreja, era um acontecimento, essas visitas eram um acontecimento. O que é que o bispo fazia, ou o seu emissário? Entrava numa igreja, olhava para os altares, olhava para os santos, olhava para o telhado, analisava as próprias vestes litúrgicas, os paramentos, fazia a avaliação de tudo aquilo que fazia parte do património da paróquia, inteirava-se sobre a vida da população, foi aquilo que o Armando falou, como é que estava o rebanho, como é que se comportava, se tinha comportamentos censuráveis à luz da doutrina da Igreja, o que é que faziam para se divertir, muitas vezes, e no fim deixavam um relatório escrito. Ora, daqui já se percebe a importância desta fonte. A determinada altura, já no século XIX, portanto já em 1807, na visitação de 1807, há uma queixa de que existia na freguesia uma via sacra, ou seja, cruzes de pedra, que eu não sei se existe alguma ainda. Havia as cruzes da via sacra e havia uma queixa de que as pessoas estavam a roubar as cruzes e estavam a utilizar as pedras para as suas casas, talvez para padeieiras, suponho eu. Mais tarde, uma outra indicação importante é que na igreja de Gandra foi colocada uma via sacra, portanto uns quadros na parede com as estações da via sacra, estamos na Semana Santa, até se adequa aqui ao tema, e essa via sacra tem indulgências associadas. O que são indulgências? São perdões especiais. Ou seja, quem fosse à via sacra da igreja de Gandra visitá-la e rezar perante ela, tinha exatamente as mesmas indulgências do que se visitasse os lugares santos em Jerusalém. É que não foi só essa via sacra a receber essa indulgência, também sabemos que na capela de São Sebastião foi colocada também uma via sacra, que eu julgo que ainda existe em parte, julgo, mas não tenho a certeza, que tem também indulgências da Terra Santa. E, portanto, quem fosse rezar àquelas vias sacras, quem as visitasse, tinha indulgência para os seus pecados. Qual era a diferença entre, por exemplo, absolvição e indulgência? Para sermos práticos, quem se confessasse ao padre livrava-se do inferno, mas não se livrava do purgatório. As indulgências também livravam o fiel, a pessoa que acreditava, o paroquiano, toda a gente, do purgatório, aquele estágio intermédio onde as almas penavam, onde as almas eram purificadas antes de ir para o paraíso. Era uma espécie de via verde. Eram as indulgências. E temos várias indicações. Por exemplo, temos a queixa em Gandra de que havia ajuntamentos de homens com mulheres, que havia casas onde se faziam esses ajuntamentos e, portanto, havia uma pena para quem continuasse a fazer esse tipo a promover esse escândalo. As funções principais do historiador local é olhar, por vezes, para elementos com os quais nós nos cruzamos todos os dias, mas aos quais não damos grande importância, porque não conhecemos a história deles. Eu vou dar um exemplo aqui de Gandra, que era o que me estava a lembrar há bocadinho. Quando nós chegamos à igreja de Gandra, subimos a escadinha, em frente à porta principal, estamos de frente para a porta principal. Se nós olharmos para o nosso lado direito, ao canto, nós vemos lá uma mesa de pedra. Aquela mesa é, vou dizer assim,
A vida comunitária de Gandra passava por ali. Noutras terras, elas chamam essas mesas de audiência, pedras de audiência, mesas do juiz. Eram o local de reunião das entidades que geriam a comunidade. Quando, por exemplo, vinham a Gandra os proprietários dos terrenos receber a sua parte dos frutos dos terrenos que arrendavam, era para ali que as pessoas convergiam para declarar o que tinham produzido e o que tinham que pagar. Portanto, do ponto de vista fiscal, do ponto de vista da organização paroquial e pastoral, do ponto de vista social, ali era uma espécie de assembleia de freguesia dos tempos antigos. E, no entanto, está ali apenas uma mesa de pedra. Se nós não soubermos que a vida de Gandra, durante séculos, decidiu-se ali àquela mesa, nós não lhe atribuímos importância nenhuma. Primeiro, há a ponte propriamente dita, não é? Há a travessia de pedra que nós conhecemos e há o lugar de Ponte Ferreira. O lugar de Ponte Ferreira e mesmo a própria ponte fica muito perto do limite de Gandra. 23 mil homens em combate, com infantaria, mas também com cavalaria, durante horas e horas a fio, não era possível que se fizesse só numa freguesia. Porque, de facto, o município de Valongo tem sabido aproveitar muitíssimo bem esta matéria. E o município de Paredes não. Esta é que é a verdade. O município de Valongo valorizou muito, já fez recriações na ponte. Eu recordo-me daqui há muitos anos de ter ido lá ver uma recriação. Tem publicações, tem estudo do Dr. Paulo, em obras monográficas sobre o Conselho, insistem muito nessa matéria e muito bem. Há uma ligação muito forte ao rei Dom Pedro IV, claro, porque esteve mesmo em Valongo. Mas o que é certo é que quando o rei Dom Pedro IV, o liberal, o homem que deu o grito do Ipiranga e transformou o Brasil, que era português, naquele grande império, com essa importância toda, chega ao alto do Calvário de Campo e aponta o seu binóculo na direção de Gandra, ele não está a ver o Conselho de Valongo. Ele está a ver o Conselho de Paredes. E manda as suas tropas atacarem os miguelistas. E, portanto, ele quer ter uma grande batalha e consegue uma grande batalha no terreno. O que aconteceu depois já é outra história. Mas ele consegue essa grande batalha. Portanto, nós temos aqui uma importância histórica, um património histórico, que não é propriedade de ninguém e que foi muito bem aproveitado por Valongo, muito bem aproveitado por Campo, aliás, até na própria toponímia, com ruas de Dom Pedro IV, ruas até de miguelistas, portanto, ruas das duas fações, perfeitamente válidas, ruas. Devemos ter aqui uma rua, 23 de julho de 1800, claro que sim! Claro que devemos ter. Uma rua Dom Pedro, uma rua Dom Miguel, porque os absolutistas estavam aqui e depois fugiram para Baltar. É importante sublinhar isto. Uma batalha daquela dimensão, claro que se travou na freguesia de Gandra. E aí é que entra a história do professor Manuel Nogueira da Rocha, que escreve ao José do Barreiro e até faz lá um desenho de um mapa, está na monografia de Paredes, onde ele diz que a batalha anda isso muito longe, não tem nada a ver com a ponte, foi ali, a Boa Vista e tal. O problema é que a questão aqui, o que me parece é que quase todos têm razão. Porque, de facto, a batalha foi tão grande que provavelmente também chegou a esses lugares. Provavelmente há testemunhos de alguém que possa ter visto uma parte dessa batalha ter ocorrido também ali, naqueles lugares ali onde está hoje o edifício da Junta de Freguesia de Gandra, para norte, aquela zona ali. Portanto, terá sido, certamente, também um local onde ocorreram essas incidências. O Concelho de Paredes é, até hoje, muito heterogéneo, muito diferente. As freguesias do norte do concelho praticamente não se relacionam com as do sul. Eu sei que há pessoas de Recareio ou da Guiar de Sousa que nunca foram a duas igrejas, nem a Vilela, nem a Sobrosa. Nunca foram. E aqui há dias disse, olha, vou a Sobrosa. Como é que se vai para lá? Onde é que é isso? Porque, de facto, há vários fatores que se conjugam e estão explicados aí nesses artigos e que têm que ver com o quê? Têm que ver com as vias de comunicação, com as estradas.
Depois, a via ferroviária também não ajudou nesse aspecto, porque a via ferroviária, tal como as estradas, fazia-se sobretudo no sentido interior litoral, no sentido interior porto, e não no sentido norte-sul. E, portanto, as pessoas faziam este trajeto e não entre as freguesias, e, portanto, as pessoas não se relacionavam. Ninguém tem culpa disso, não é? São fatores naturais, digamos assim, ou os tempos. Mas o que é certo é que o Conselho tornou-se muito heterogéneo. Portanto, o Conselho de Paredes anda numa luta há muitos anos para encontrar uma identidade comum. Mas uma luta consigo próprio, até os dias de hoje. Não sei se alguém se vai sentir incomodado com isso, mas nós andamos a levar com uma cadeira azul, há não sei quanto tempo, que não diz nada à esmagadora maioria das freguesias do Conselho. Em relação a Gandra e à mudança, sobretudo de Valongo para Paredes, teve que ver com um aspecto que não é assim tão complicado quanto isso. Questões fiscais, questão de natureza fiscal. E porquê? Porque em Paredes pagava-se menos imposto do que em Valongo. Quem é que decidia isto? Não eram os pobres, não eram as pessoas que pouco tinham de seu. Os grandes da freguesia, as pessoas que já tinham um determinado estatuto, pela riqueza, as grandes famílias das grandes casas de lavouras, eram influentes em todos os aspectos, não apenas... Eram influentes em todos os aspectos. E então, essa gente é que decidia. Eram eles que estavam nas juntas de paróquia, eram eles que estavam nas confrarias, etc. E então, numa altura, houve que decidir, não é? Porque estavam associados a Valongo, tão perto do Conselho de Valongo e também tão perto da área do Conselho de Paredes. Ora, se nós ali pagamos menos imposto, então vamos para lá. O que aconteceu, estranhamente, foi que não houve, aparentemente, segundo se sabe, grande... contestação. Houve uma assunção, quer dizer, ninguém se importou. Nem Valongo parece ter-se importado muito, segundo as atas, nem a população parece ter tido algum tipo de rejeição a esse aspecto. Porquê? Porque, se calhar, naquela altura, mesmo em relação a outras freguesias, só iam a Paredes ou só iam à sede do Conselho para pagar impostos. Não iam lá fazer mais nada, não é? Ou podiam, eventualmente, ir à feira. Mas aqui, neste caso, há uma conjugação de fatores que faz com que Gandra, depois de ter sido transferida, fique sempre. Porque não há contestação, não há essa contestação. Não temos notícia disso, por exemplo. Nem sequer nas atas da Câmara de Valongo nós vemos a Câmara a tentar reivindicar de novo Gandra. Não, isso não acontece. Portanto, o que é que isso significa? Significa que foi de conveniência para todas as partes. Conveniência para todas as partes. Agora, o motivo pelo qual isso aconteceu foi, de facto, porque pagavam menos impostos naquela altura em Paredes do que em Valongo e então decidiram que a freguesia ficasse no Conselho de Paredes. O Conselho de Paredes, de facto, pela sua heterogeneidade, por ser muito diferente, por vários problemas, pela relação das populações, pelo facto da vida das populações ser em determinado sentido, muitas vezes motivou essas tentativas de desagregação. Mas quando o Conselho foi criado já havia essa impressão de que provavelmente o Conselho ia ter problemas. Porquê? Logo a seguir à criação do Conselho, a Câmara tenta demolir as sedes dos antigos concelhos, de Louredo, de Sobrosa e de Baltar. Tenta demoli-los não porque lhes afetasse muito a existência daquelas câmaras, mas com medo de que esses concelhos pudessem ser restaurados. E isso é muito importante, porque de facto aí os fundadores do Conselho já tinham noção da heterogeneidade do Conselho e que poderia ser difícil manter esse Conselho unido. Olha, é muito interessante o que tu disseste, a introdução que tu fizeste a respeito de José Guilherme, precisamente porque a ideia é mesmo essa, é-lhe atribuído tudo. Eu até costumo dizer na brincadeira que a única coisa que não é, as únicas obras que não são atribuídas ao José Guilherme foi os filhos que ele teve fora do casamento. E eu digo isto porque é que eu nem sequer estou a ser irónico. Vou dizer porquê. O livro sobre os combatentes da Grande Guerra, paredenses na Grande Guerra, que eu fiz, estava a fazer o estudo sobre isso, sobre combatentes. E a determinada altura estava a ler uma entrevista de um antigo combatente de Paredes que esteve em África e ele revela que era neto de José Guilherme. Eu não vou dizer que deu um pontapé na pedra e sai um filho de José Guilherme, não, também não é assim. Mas estava a fazer um estudo sobre os combatentes e vejo que um dos combatentes diz que a mãe dele era filha de José Guilherme, fruto de uma relação fora de casamento, uma empregada que ele tinha engravidado e, portanto, ele era neto de José Guilherme.
Não é o único caso, ele tem mais filhos fora de casamento. E, portanto, eu digo que isso é a única coisa que não lhe é atribuído nas biografias aos filhos fora de casamento. O José Guilherme, isso continua a acontecer, infelizmente. Olhamos de forma pouco crítica para aquilo que nos é dado. Durante muitos anos, aquilo que veio na monografia foi o alfa e o ômega da história do Conselho e não se olhou criticamente. Ainda há pouco tempo li que José Guilherme tinha fundado o Conselho e quem escreveu aquilo não reparou que ele tinha 15 anos na altura, que era um adolescente. Li também que tinha sido ele o responsável pela elevação de Paredes à Vila e também não se reparou que nessa data o José Guilherme ainda não residia em Paredes, ainda andava a estudar para advogado, faltavam-lhe 8 anos para acabar o curso. Portanto, não se pode dizer estas coisas assim. E o que eu digo num dos artigos, a que chamo Mito e Realidade, precisamente porque têm andado a conviver de mãos dadas durante estes anos todos. Há a realidade. José Guilherme, por exemplo, era de facto um político influente no seu partido, Partido Regenerador, era influente, mas por outro lado há uma série de mitos associados a José Guilherme que se existem em Paredes, que se está cá em Paredes, então é porque foi José Guilherme que fez. Uma delas é o comboio. Foi sempre atribuída a José Guilherme a questão da linha ferroviária. Foi-lhe sempre atribuída. A questão é que nós temos outras evidências de que assim não foi. Não se trata apenas de contestar a figura de José Guilherme. Ninguém tem o interesse de andar a contestar a figura em si, porque há aqui qualquer ódio, não. É porque, de facto, nós temos elementos para isso. A linha do Douro, isto muito resumidamente, o seu projeto inicial estipulava que a linha fosse feita mesmo junto ao Rio Douro. O que significa que evitaria todos estes concelhos da zona interior de Val de Sousa. Essa era a proposta de Sousa Brandão. E foi debatida. Mas logo desde muito cedo, várias personalidades destes concelhos, do Mar de Canaveses, de Baião, de Penafiel, protestaram. Porque, de facto, passando por esta zona interior, apanhava muito mais gente, servia muito mais gente, o comboio ia ser naturalmente importante. E, portanto, fazê-lo junto ao Rio Douro ia estar muito mais longe dos aglomerados populacionais que já existiam, em meados do século XIX. Nós temos uma única indicação de intervenção de José Guilherme nesta questão, em que ele pede uma reunião com os autarcas aqui à volta para pedir que a linha passasse pelo interior de Val de Sousa. Quando ele faz isto, não vem inaugurar o pedido porque já tinha sido feito por outras pessoas. Ele vem associar-se como parte interessada, tal como todos os outros. Ele pediu porque também era parte interessada, era presidente de um município, tal como Penafiel, tal como Marco, tal como Valongo. Todos eram interessados e todos terão pedido. Se formos a outras câmaras, vamos encontrar pedidos de que a linha passasse pelo interior, como hoje acontecerá se quiserem construir aqui a linha do TGV. Se José Guilherme fosse responsável pelo traçado passar pelo Concelho de Paredes, como muitos dizem, ou como se disse durante muito tempo, ele tinha que ser responsável também pela passagem do traçado, pelo menos em Valongo e em Penafiel. Ele não podia trazer o traçado para o Concelho de Paredes sem ele passar pelos outros. E, portanto, se ele é o responsável pela linha passar em Paredes, então ele tinha que também ser responsável, pelo menos nesses dois concelhos. E ninguém lhe liga nenhuma nos outros concelhos. Ninguém o homenageia. Pelo contrário, Padre Lopes dos Reis, na Vila de Valongo, que é o equivalente à monografia de Paredes, em 1904, ele diz: Valongo não deve nada a esse senhor. E critica-o asperamente, duramente. Também não gostavam nada dele. Não há nenhuma homenagem feita em nenhum concelho a não ser em Paredes. Só em Paredes é que ele cultivou a sua imagem. Porque ele tinha uma relação, e isso vem de encontro ao outro artigo das luzes e das sombras, em que o domínio que ele tinha, de facto, que ele conseguiu ter no Concelho de Paredes, extravasava a parte política. Um exemplo, numa audiência de tribunal, ele era advogado, numa audiência de tribunal, é costume protocolar, quando chega o juiz, o que acontece? As pessoas levantam-se. Chegou o senhor juiz. Em Paredes, ao tempo de José Guilherme, o juiz já lá estava, chegava o advogado e o juiz levantava-se à chegada de José Guilherme. Portanto, e por aqui se vê a relação e o poder que ele tinha, tanto do ponto de vista judicial como do ponto de vista político. E ele cultivou muito bem isso. Há fotografias em que vemos José Guilherme ajoelhado, a rezar, portanto, fez-se fotografar a rezar para alimentar aquela imagem de homem próximo da religião, não é? Da santidade.
achava, porque ele era próximo, era admirador de José Guilherme, e atenção que não está em causa, eu disse no início que ele era de facto uma pessoa influente. E de facto alguns melhoramentos do Conselho, mesmo estradas, é possível que ele tenha de facto conseguido muita coisa para cá. Não nego isso. O que nós temos é que fazer a distinção entre o que de facto aconteceu e o que de facto não aconteceu. E o José de Barreiro, nos anos 20, achava que ele devia ter uma estátua, e ainda não havia estátua a José Guilherme. Então ele na monografia diz uma coisa muito simples, que pouca gente reparou. No início, quando ele começa a falar de José Guilherme, ele diz assim: já lhe devia ter sido feita uma estátua, mas enquanto não há estátua, sirvam as próximas páginas de homenagem à figura em questão. E então o que é que ele faz? Faz-lhe uma estátua em forma de texto, com as suas qualidades, com as suas homenagens. Essa estátua que o José de Barreiro fez foi a história oficial de José Guilherme até aos nossos dias. O Joaquim Pedro de Oliveira Martins, que foi uma das grandes personalidades do século XIX em Portugal, diz que José Guilherme foi a mais nefasta e corrupta das influências locais. Não foi só gente daqui de Paredes que disse isso. É verdade também que o Oliveira Martins não era regenerador, era do Partido Progressista, também opositor. Mas nós não podemos deixar de olhar para isso. Em nenhum momento o autor deste livro diz, atenção, que a oposição e os adversários é que estão certos. Não. Agora, nós temos é que fazer uma coisa, que é mostrar o que dizia a oposição, mostrar o que diziam os adversários. A unanimidade em torno de José Guilherme é uma coisa recente. Ainda a propósito da estátua e de Gandra. Quando a estátua, quando foi à Câmara, foi votada, foi apresentada uma proposta para se erguer uma estátua no Parque José Guilherme, teve que ser aprovado primeiro o terreno e depois a construção da estátua. Isto foi durante a Primeira República e está no livro Paredes da Primeira República. Chegaram à Câmara protestos, abaixo-assinados, um deles de Gandra. A Junta de Freguesia de Gandra fez um abaixo-assinado e um protesto que até foi recusado pela Câmara por conter termos impróprios. Imagine-se a raiva desta gente. Agora, porquê? Não sei. Eu não conheço o conteúdo desse documento, não o li. Andei à procura, não o encontrei. Mas chegaram à Câmara, abaixo-assinados de Gandra, de Rebordosa, não sei se de Baltar, mas chegaram representações contra a homenagem que se queria fazer a José Guilherme. O episódio mais grave deste período da Primeira República aconteceu precisamente com o padre Silva Machado. Porquê? Em setembro de 1911, um movimento composto sobretudo por padres e também por monárquicos pretendeu fazer cair o regime republicano. Já tinha saído a lei da separação, já havia graves problemas no país, tumultos em todo lado, e eles queriam organizar uma revolta contra a República. O objetivo era não deixar que a República fizesse o primeiro aniversário. Portanto, ia fazer o primeiro aniversário, naturalmente, em 5 de outubro de 1911, e querem fazer a Revolução no final de setembro. Foi um desastre, a coisa foi mal organizada, havia membros da Carbonária infiltrados no movimento, por isso eles até deixaram que os padres se juntassem lá todos no Palácio de Cristal, fizeram um cordão à volta e eles foram todos apanhados. Portanto, foi um desastre total da organização. Mas a revolta foi sufocada no Porto, mas não havia grupos do WhatsApp, não é? Eles não combinavam uns com os outros e na província os tentáculos desse movimento continuaram, como se nada fosse. Aqui em Paredes, os sacristães subiram às torres das igrejas, tocaram os sinos a rebate, a população era chamada às igrejas e eles diziam: o Dom Manuel até já está no Porto e tal, e não sei o quê, vai ser restaurada a monarquia, agora vamos todos para Paredes tomar conta do edifício da administração e da Câmara, que era o edifício que é hoje da Academia de Música, o Conservatório, era aí. Portanto, o povo pegou nas alfaias, nas enxadas, nas roçadoras, nos ancinhos e tal, não sei o quê, e foi a marchar para Paredes para tomar a Câmara aos republicanos. E nada de grave aconteceu. Houve lá uns indivíduos e tal, com umas espingardas e tal, armados em fortes, mas os republicanos chamaram a guarnição militar de Penafiel, e, portanto, foi tudo sufocado. Mas o impacto que este movimento teve, porque foi o primeiro movimento a chegar ao coração do poder municipal, à Câmara, irritou muito o administrador do Conselho, o António Augusto Gonçalves de Carvalho, outra personalidade extraordinária deste período, que era o administrador republicano. Se me permites, não está
O nome dele não consta na placa Não. de administradores e presidentes do... Presidente de Câmara. Ele foi o primeiro Presidente de Câmara da República e o nome dele não consta lá na placa que está à entrada da Câmara. Agora, esse homem tinha como ídolo, de facto, o Afonso Costa. E ele era o Afonso Costa de Paredes. Aliás, a filha dele nasceu em outubro de 1910 e ele deu-lhe o nome de Outubrina Afonso. Outubrina, porque nasceu no mês de outubro de 1910, e Afonso por causa de Afonso Costa. Portanto, por aí se vê o grau de idolatria que ele tinha por Afonso Costa. Toda a vida dele é cheia destas coisas fantásticas, por isso vale muito a pena. E esse administrador do Conselho, perante aquele movimento, ficou furioso, naturalmente, e desencadeia uma rusga pelo Conselho. O padre de Gandra já tinha tido problemas com ele, por questões passadas. E foi tido como um dos cabeças de motim, um dos principais responsáveis. Ele e mais dois. Os outros dois padres, de Baltar e de Castelões de Cepeda, conseguiram fugir. O de Gandra não saiu de cá. Pode-se dizer que não saiu de cá porque não conseguiu, ou então não saiu porque não tinha nada a temer. Porque não estava ligado à questão, portanto, não saiu de cá. A força vem para o deter, detém-no, vem um carro, um automóvel, ele é preso. Há uma força policial que o acompanha. A população, como sempre acontecia, sempre que havia problemas com padres, toma partido do padre, defende o padre. O carro, quando ia já ali em Rebordosa, no lugar do Capelo, é atingido por pedras, é apedrejado, e a força que faz a escolta ao padre e ao carro onde ia o administrador reage a tiro. E nessa reação morrem duas pessoas, dois jovens, um de 19 anos e outro de 20. São as duas únicas vítimas mortais, precisamente relacionadas com o padre Silva Machado. Muito bem. Sobre o Lordelo e sobre a transferência para Passos de Ferreira. Foi por Moinha Negra. Faltou um bocadinho assim e a história de Paredes tinha mudado para sempre. Porque sem a sua freguesia mais populosa, tinha perdido o Lordelo, tinha perdido o seu tecido empresarial e económico e, naturalmente, que Passos de Ferreira atrairia para si uma importante freguesia. Alguém próximo do poder, para conseguir para a sua freguesia algumas coisas, era muito importante, não é? Ter os filhos da terra. Lordelo, apesar de ser muito populosa e de ter muita gente, esteve sempre subrepresentada no poder municipal. Aliás, mais de 50% do poder municipal, dos presidentes de Câmara, são das atuais freguesias da cidade de Paredes. Portanto, o poder foi sempre exercido ali. E Lordelo esteve excluído. Essa pode ser uma das razões que expliquem o porquê das tentativas de mudança de Lordelo que aconteceram em várias fases da história. Na Primeira República foi a fase mais perigosa, que esteve mais perto de acontecer. Há um movimento que pede a mudança para Passos de Ferreira. Leão de Meireles, que também era republicano, também aproveita o barco e aproveita a sua influência para conseguir puxar também Lordelo para Passos de Ferreira. Primeiro, consegue-se a mudança de Lordelo para Passos de Ferreira do ponto de vista da comarca. Foi o primeiro passo. Portanto, Lordelo esteve 13 anos na comarca de Passos de Ferreira, mas isso era, de facto, o primeiro passo para a transferência administrativa, para a mudança da freguesia para o Conselho. É aprovado na Câmara dos Deputados e depois tem que ir ao Senado, que era a última instância. Portanto, parte do trabalho já estava feito. No Senado, há de facto uma figura que vai mudar o Senado a favor dos interesses de Paredes. Já não é Djalme de Azevedo. O Djalme de Azevedo tem posição e debates antes, e até na questão da comarca, mas a decisão final coube a António Porto Carrero Teixeira de Vasconcelos, que era irmão do José do Barreiro, o autor da monografia, da Casa do Barreiro, e ele, que era deputado republicano do Partido Democrático, consegue, no seio do seu partido, mudar a opinião dos senadores, fazer-lhes ver que aquilo que estava a ser construído, que se dizia que para se ir para o Tribunal de Paredes, de Lordelo para o Tribunal de Paredes, tinha que se passar por baixo das janelas do Tribunal de Passos de Ferreira, que é um exagero, mas dizia-se esse tipo de coisas, ele conseguiu mudar a posição do Senado, e no Senado foi rejeitado.
Portanto, é por isso que Lordelo não está hoje em Passos de Ferreira, senão estaria. Depois temos também, e isso está aqui nas Crónicas Paradenses, um artigo de fundo sobre as eleições presidenciais de 1958, às quais concorreu Humberto Delgado, que foi aquilo que falou. Nós temos um conjunto de 20 pessoas, alguns funcionários também naturais aqui de Gandra, e alguns empresários do mobiliário que aceitaram dar a sua identidade, o seu nome, para subscreverem, instruírem com a sua assinatura a candidatura de Humberto Delgado. O que é que isto significa? Que estes 20 homens, num período dificílimo de ditadura e de opressão sobre todas as formas de oposição, eles deram a sua identidade para apoiarem a candidatura de Humberto Delgado. Aliás, não por acaso o Presidente de Câmara, quando recebe o pedido para extrair as certidões desses cidadãos de Paredes que querem subscrever a candidatura de Delgado, o Presidente da Câmara remete essa lista com esses cidadãos de Paredes com conhecimento do Governador Civil do Porto, para ele perceber, atenção, que está aqui esta gente a apoiar o Humberto Delgado. E, portanto, nós sabemos que essas pessoas afrontaram o regime. Eram empresários, tinham coisas a perder. Grande parte deles ligados ao mobiliário pode significar que o setor do mobiliário estava insatisfeito com o regime, porque o regime era corporativista, e como era corporativista não defendia propriamente todos os setores, mas apenas aqueles que lhe interessavam. Provavelmente o setor do mobiliário sentia-se prejudicado. Na eleição propriamente dita, apesar de ter sido uma farsa gigantesca, apesar do controlo sobre o ato eleitoral, mesmo assim 3 freguesias deram a vitória a Humberto Delgado. É curioso ver que depois o regime pede aos presidentes de Câmara que façam um relatório secreto e que contem exatamente o que é que se passou para isto ter acontecido. Quem eram os agitadores, quais os seus nomes, o que é que eles faziam, porque é que se obteve esses resultados, mas para que os presidentes digam a verdade, porque tudo aquilo era uma grande mentira. Tudo aquilo é uma grande mentira, mas o regime internamente queria saber a verdade. E nós temos acesso a esses relatórios. E temos a explicação assinada pelo Presidente da Câmara de Paredes, então, e o responsável pelo Partido Único, pela União Nacional, a dizerem ao regime o que é que se passou. É curioso ler isso está tudo aqui neste livro, está tudo aqui nesta crónica. Vemos que Humberto Delgado esteve no Parque José Guilherme, vemos que o conteúdo do discurso dele foi censurado, não aparece na edição impressa do jornal O Século, mas aparece nos cortes da censura do Arquivo Nacional de Torre do Tombo, também está aqui. E há muitos, olha, por exemplo, por falar na memória e no facto do Conselho aproveitar e reivindicar esse património, há localidades, em Lisboa, conheço, há lá uma praça, mas há noutros concelhos, em que a passagem do Humberto Delgado originou uma placa. Aqui esteve na campanha de 1958 Humberto Delgado, que tal, com a sua importância. Paredes também podia ter. E, aliás, o que ele disse... Era não compatibilizar, porque foi no José Guilherme, não foi na praia. Exatamente. Está tudo interligado. Foi exatamente ali. E ele disse, e o que ele disse ali não foi de menor importância. Ele tinha sido mal recebido em Penafiel, com metralhadoras, e teve que fazer aquele caminho todo a pé, não o deixaram entrar na Câmara, foi mal recebido, e depois, quando veio para Paredes, depois de ter ido a Penafiel, ele disse que era uma vergonha o que lhe tinham feito em Penafiel, a alguém que quer libertar o país, portanto, transmite uma mensagem de defensor da liberdade ali, no Parque José Guilherme, em Paredes, no coração do Parque José Guilherme. Portanto, poderíamos perfeitamente ter uma placa lá a assinalar essa efeméride. Não temos. Portanto, não temos isso. São os resultados que foram anunciados na imprensa, e que constam das atas. Sendo que esta eleição, isso está aqui dito no artigo, nunca foi publicada em Diário do Governo, não há rastro de apuramento no Supremo Tribunal, para todos os efeitos, estas eleições não existiram. De qualquer das formas, houve resultados, houve votações, elas saíram na imprensa, serviram nos casos em que o Partido Único podia aproveitar-se deles para falar daqueles resultados mais expressivos, serviu para isso,
Mas olha, uma curiosidade sobre estas eleições. O candidato era o Américo Tomás. Tudo aquilo tinha aspecto de farsa desde a primeira hora. O Américo Tomás não votou nessas eleições. Não se sabe o motivo até hoje, nunca se soube. Portanto, isto demonstra que até os próprios responsáveis se sentiam de alguma forma inibidos pela farsa que estava a ser preparada. Ora então, o Humberto Delgado venceu em Besteiros por 3 votos, venceu em Sete por 4 votos e venceu na Sobreira por uma margem maior, 99 Américo Tomás e 140 Humberto Delgado. Em Gandra, de 291 eleitores inscritos, votaram 215. Eu tenho uma curiosidade engraçada sobre Gandra, já me estava a esquecer. E a votação foi para Américo Tomás, 151 votos e 63 apenas para Humberto Delgado. A curiosidade de Gandra é que, em toda esta eleição do Conselho de Paredes, em todas as assembleias de voto e em todos os votos que entraram nas urnas, só houve um voto nulo. Foi em Gandra. Esse voto nulo está anexado às atas no arquivo distrital. O que é o voto nulo? Não é nenhum desenho lá, não é nada disso. Não era nada disso. Ora, em primeiro lugar, como é que se votava nesta altura? Não havia um boletim de voto com os nomes e para pôr a cruzinha. Os boletins de voto eram distribuídos pelas próprias candidaturas e só continham o nome do candidato. Por exemplo, a candidatura do regime distribuía o nome que dizia Américo Tomás. A candidatura de Humberto Delgado distribuía os documentos que diziam Humberto Delgado. Nós temos aqui histórias de que foi impedida a distribuição dos votos de Humberto Delgado para que eles não chegassem à urna, etc. Tudo isso faz parte da farsa. E as pessoas chegavam lá, dobravam o papel, iam para a mesa de voto com o seu voto e colocavam na urna. Alguém em Gandra, em vez de levar o boletim de voto que dizia o nome do Américo Tomás, levou o panfleto da propaganda do regime. Ou seja, um panfleto que diz: Pardenses, votai na União Nacional porque isto, aquilo. O homem, ou a mulher, não sei, dobrou o panfleto da União Nacional e depositou na urna de voto. Dir-me-ão assim: o homem enganou-se. Mas talvez não tenha sido engano. Vamos pensar nisto seriamente. Ele deitou na urna a propaganda do candidato do regime do Estado Novo. Será que este voto não foi tão pouco inteligente quanto parece? Será que não foi, de outra forma, um voto inteligente? Será? Mas o que é certo é que esse foi o único voto nulo que tivemos no Conselho de Paredes e foi registado aqui na freguesia de Gandra. E está aqui contado. E, aliás, está aqui o documento da propaganda, está no livro. Diz: homens e mulheres de Paredes, porque o nosso candidato, tal. Este é o boletim de voto de Gandra nulo que foi depositado na urna. Pronto, e aqui está.